Pessoal, vamos então cuidar agora do artigo 164 do Código Tributário Nacional, dedicado à ação de consignação e pagamento, ou à consignação e pagamento como uma forma de extinção do crédito tributário. O artigo 164 ele tem três incisos que cuidam de três hipóteses diferentes em que é cabível a ação de consignação e pagamento, mas esses três eles podem ser resumidos ou reduzidos a duas situações. Uma situação é recusa de recebimento, quando de maneira ilegal o credor recusa-se a receber o pagamento do crédito tributário. E uma outra hipótese que está contida no inciso 3, que seria a de dúvida subjetiva, quando o devedor procura pagar, mas ele não sabe a qual credor pagar porque mais de um se apresenta como credor. Então, para pagar corretamente apenas uma vez, é possível fazer uso da ação de consignação e pagamento. Em relação a esses dispositivos, é preciso fazer alguns esclarecimentos. Primeiro, em relação à recusa de recebimento. É uma hipótese rara de acontecer, é rara a utilização da ação de consignação e pagamento. Costuma-se dizer que pagar não é só um dever, pagar também é um direito, e a ação de consignação e pagamento visa tutelar esse direito de pagar. Mas como os pagamentos dos tributos geralmente são feitos pela rede bancária e por meio de documentos que são confeccionados pelos próprios sujeitos passivos, pelos próprios contribuintes, são os próprios contribuintes que fazem o documento de arrecadação, que confeccionam em seus computadores ou dispositivos móveis os documentos necessários para fazer o pagamento, muitas vezes no âmbito do chamado lançamento por homologação, é o próprio contribuinte que apura o montante devido. Então, não há sequer oportunidade para o fisco recusar-se a receber o pagamento do tributo. Mas há situações excepcionais em que isso eventualmente acontece. É o caso, por exemplo, de quando o município encaminha para o contribuinte o lançamento do IPTU e junto com o lançamento do IPTU de ofício, ordinariamente feito de ofício, encaminha-se também um lançamento de uma taxa que o contribuinte considera ilegal ou inconstitucional. E não é possível, por meio do documento que o contribuinte recebe, pagar apenas o IPTU que ele reconhece devido e não pagar a taxa. Num caso assim, a ação de consignação e pagamento poderia ser usada na hipótese dos incisos 1 ou 2 do artigo 164. No caso do inciso 3, é que nós temos uma situação mais frequente, porque pode ser pouco frequente o fisco não querer receber o tributo, mas mais de um fisco estar querendo receber o mesmo tributo é mais comum. Então, dois ou mais municípios cobrando o IPTU de um mesmo imóvel, alegando que o imóvel se situa nos seus respectivos territórios, não porque haja desmembramento do imóvel e cada um cobre sobre um pedaço que estaria em seu território, mas todos os três ou dois municípios cobram sobre a totalidade do imóvel que dizem estar na totalidade do seu a totalidade do imóvel estar em seu próprio território. Ou então quando o município cobra o IPTU e a União cobra o ITR de um mesmo imóvel também. Ou quando dois ou mais municípios cobram o ISS, o Imposto sobre Serviços, de uma mesma prestação de serviços, porque o tomador está em uma cidade, o prestador está em outra cidade, às vezes a fonte pagadora está em outra cidade, e aí por isso dois ou três municípios cobram o ISS de um mesmo serviço, de uma mesma prestação de serviço. Em situações assim, a ação de consignação e pagamento é cabível com amparo no inciso 3 do artigo 164. E aqui alguns esclarecimentos processuais. Esse assunto é mais aprofundadamente examinado no meu livro Processo Tributário, que está o link aqui na descrição do vídeo, tem um link para quem quiser adquirir, e nele existe um trato mais detido dessa ação, desses aspectos processuais que vou mencionar agora. Mas quais são os aspectos processuais que não podem deixar de ser comentados aqui? Primeiro, o aspecto de que o depósito na ação de consignação e pagamento, ele tem uma natureza quase que oposta à natureza que ele tem na ação dita anti-exacional, em uma ação anulatória ou em uma ação em um mandado de segurança repressivo. Quando o contribuinte move uma ação impugnando um lançamento, se insurgindo contra um lançamento que ele não deseja pagar, ele faz o depósito para suspender a exigibilidade. Ele deposita o que ele não quer pagar. E a finalidade é suspender a exigibilidade nos termos do artigo 151 que já foi comentado. Se o pedido for julgado procedente, o contribuinte ao final levanta para si o depósito.
Se o pedido for julgado improcedente, o depósito é entregue para a Fazenda Pública. Na ação de consignação e pagamento se dá exatamente o contrário. Se move a ação, se faz o depósito da quantia que o contribuinte quer pagar. Se o pedido for julgado procedente, o depósito será entregue à Fazenda Pública. Então, essa diferença é muito importante, porque na hipótese do inciso 1 ou 2 do artigo 164, quando o fisco se recusa a receber e o contribuinte deseja consignar o valor, ele tem que depositar o valor que ele quer pagar. E se por acaso a divergência for porque o fisco cobra mais e ele quer pagar menos, a regulação de consignação não é cabível. Ele tem que pagar a quantia que ele considera devido e entrar com ação anulatória para impugnar a cobrança, o ato de cobrança da diferença. Apenas na situação em que o fisco se recusa a receber menos, não aceita, sequer recebe menos e só aceita receber se for mais, a consignatória poderia ser cabível e o STJ, embora no primeiro momento não tenha aceitado a consignatória, a ação de consignação em tais hipóteses, ele terminou por aceitar. Quando o fisco cobra 10 e o contribuinte quer pagar 8 e entra com consignatória de 8, o STJ hoje aceita que ela seja usada. Mas é importante notar que nesses casos o que nós temos é um uso misto, combinado, híbrido de uma ação na qual se fazem os dois pedidos. O contribuinte pede para consignar a quantia que ele entende devida, que seria de 8 nesse meu exemplo, e pede para que o juiz afirme indevido, anule ou desconstitua a cobrança em relação aos dois remanescentes. Então, se o fisco cobra 10, ele entra com a ação, pede para consignar 8, pede para o juiz anular a cobrança dos outros dois. Na verdade, nós temos dois pedidos cumulados de anulatória e de consignatória. É possível fazer isso, é possível fazer essa combinação, mas é importante ter atenção para os efeitos do depósito que mencionei há pouco. Se o fisco cobra 10, o contribuinte quer pagar apenas 8 e entra com ação de consignação e pagamento, se ele depositar só 8, não haverá a suspensão da exigibilidade, porque o fisco cobra 10. Ele precisaria depositar 10, dizer que está consignando 8 e os outros 2 são depositados para suspender a exigibilidade quanto ao pedido anulatório desses dois remanescentes. Então, se os dois pedidos forem julgados procedentes, ao cabo será convertido em renda para o ente público o valor de 8 e o contribuinte levantará para si, porque foi afirmado indevido, o valor de 2. E no que tange à dúvida subjetiva, no que tange à parte do inciso 3, da ação consignatória usada para impugnar a cobrança de mais de um ente público do mesmo tributo, tem alguns aspectos também que merecem atenção aqui. O primeiro é o de que tributo idêntico não precisa ser necessariamente o mesmo imposto, a mesma taxa, basta que seja um tributo cuja cobrança exclui a do outro. Então, se um médico presta uma consulta e lhe é cobrado o ISS pelo serviço prestado e o imposto de renda pelo rendimento auferido, não são tributos idênticos porque os dois são devidos. Agora, se de um mesmo imóvel se cobra o ITR, porque se diz que é um imóvel rural, e se cobra o IPTU, porque se diz que é um imóvel urbano, no caso a cobrança de um exclui a do outro, então a consignatória pode ser usada, embora não sejam tributos idênticos, mas são tributos que se excluem. Se ocorreu o fato gerador de um, afasta-se a hipótese de ter ocorrido o fato gerador do outro. Diferente do ISS, do imposto de renda, que um mesmo fato pode realizar o fato gerador de ambos, que são fatos diferentes. Renda e serviço prestado, embora eles economicamente possam ser a mesma realidade, mas juridicamente nós temos duas situações diferentes que apenas por coincidência se verificam no mesmo momento. Então, esse é o primeiro ponto de ser considerado. O artigo 164, inciso 3, versa sobre cobranças feitas de tributos que nós estaríamos diante de uma situação de bitributação ou bis in idem que a Constituição repele por uma interpretação a contrário do artigo 154 e do artigo 146 da Constituição, que afirmam em tese, pelo menos a priori, proibida a bitributação. Então, se há uma hipótese de competência se sobrepondo e dois ou mais tributos sendo cobrados quando só um deles seria devido, é cabível a consignatória naquela situação. E aí, nesse caso, o processo ele se divide em duas etapas. Numa primeira etapa, o juiz decide se é realmente o caso de entrar com ação de consignação, se a consignatória é cabível, se a dívida realmente é apenas uma, se deve apenas a um dos dois. Ele ainda não decide a qual dos dois, mas ele decide que é devido apenas a um dos dois. Então,
no exemplo do médico que presta a consulta e se cobra dele o ISS e o imposto de renda. Se ele entrasse com ação de consignação e pagamento, ela seria julgada improcedente, teria o seu pedido julgado improcedente nesse primeiro momento. Mas se 2 ou 3 municípios cobram o ISS da mesma prestação de serviço e a pessoa move uma ação contra os 2 ou os 3 municípios, que são todos colocados como réus, nesse primeiro momento o juiz julgaria procedente o pedido. Ele diria, olha, eu ainda não sei a qual município o imposto é devido, mas não é devido aos 3, é devido só a um deles. O contribuinte faria o depósito da quantia maior, não seria da soma, porque ele deve apenas a um deles. Então, se um município cobra 8, o outro cobra 7, o outro cobra 9, ele deposita 9, porque é uma quantia que cobre as 3 cobranças, caso uma delas seja considerada devida. Se for devida a cobrança menor, ao final o contribuinte pode levantar o saldo, mas ele deposita um valor que, qualquer delas que seja devida, esse valor cobre. Então ele deposita o valor da cobrança maior. E depois de julgado procedente o seu pedido de consignação, o processo ele pode se retirar do processo, porque a dívida foi extinta para ele, mas o processo continua, ele tem uma segunda etapa regida pelo CPC, pelo procedimento comum previsto no CPC. Nessa segunda etapa, o processo se desenrola entre as entidades públicas que vão disputar entre si para saber qual delas vai ficar com o tributo, qual delas realmente tem direito de cobrar aquele tributo. E se ganhar a que cobrava menos, o contribuinte pode, ao fim, levantar o saldo. Como se disse no livro Processo Tributário, que aparece aqui no vídeo e que está o link para aquisição nos comentários, ele contém mais detalhes a respeito dessa importante ação, que também é uma importante forma de extinção do crédito tributário. Se tiver gostado desse vídeo, não se esqueça de curti-lo, de se inscrever aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos e de deixar aqui nos comentários quais são os assuntos que gostaria de ver examinados em outros vídeos. Até lá!